Povo de Deus, boa noite. Paz seja convosco, amém? Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 15, porque Deus quer ministrar ao meu e ao seu coração, através desta palavra, que está aqui a partir dos versos de número 17. Evangelho de Lucas, capítulo 15, nós vamos ler dos versos 17 ao 24. Amém? Muito bem, diz assim: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Amém? Fecha os olhos, coloca a mão no teu coração e diga para Deus a liberdade que você dá para ser trabalhado, ministrado por essa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, é com toda a liberdade agora que recebemos a Tua palavra em nossas vidas, em nossos corações, para por ela sermos trabalhados, ministrados, tratados, abençoados, supridos mediante os Teus propósitos, porquanto a Tua palavra é viva, poderosa e eficaz em cada um dos seus desígnios, e que nessa liberdade que nós damos, o Teu Espírito que habita em nós, mediante a revelação que vai trazer, nos dê todo o entendimento e compreensão, para que tudo que de Ti procede, assim se cumpra em nossas vidas. E eu, Espírito Santo, Te dou toda a liberdade, também através de mim, para que Tu, usando a minha vida, Tu venha ministrar e trazer a revelação desta palavra, e para que não seja eu a falar, mas sim Tu, falando através de mim, e que assim seja. Amém. Pode tomar o vosso lugar. Meus amados, essa passagem conta uma história bem interessante, e ela é conhecida como a passagem do filho pródigo. E é interessante que as pessoas geralmente falam da questão do filho pródigo, dos fatos, dos eventos, mas eu queria me ater a um ponto específico, que está exatamente ali no verso 17, onde diz assim: Caindo, porém, em si, disse. Repete comigo assim: caindo em si. Esse é o ponto. Ai, mas pastor, como assim? Meus queridos, quando a gente começa a meditar na nossa caminhada, na nossa realidade, nas coisas que estão fazendo parte da nossa vida, nas coisas que estão presentes nas nossas escolhas, e o que elas estão produzindo, o que elas estão gerando, as consequências que estão trazendo. Quando a gente passa para analisar a nossa caminhada, a nossa vivência, a nossa estrutura, dentro do nosso contexto social, familiar, dentro da nossa realidade do dia a dia, assim como está escrito aqui na palavra, Deus em várias vezes Ele disse: lembrar
te-ás, ou então lembra-te, porque Deus quer que a gente analise a nossa caminhada. Por quê? Porque quando nós analisamos a nossa caminhada, nós caímos na realidade, nós caímos no entendimento de que se a maneira com que eu estou me conduzindo não está trazendo coisas aprazíveis, não está promovendo conquistas que têm permanecido, não está me dando alegria, não está me provendo de paz, não está me trazendo equilíbrio, não está colocando as coisas em ordem, então eu preciso rever as coisas, e revendo, de acordo com o que está na palavra, porque, meus queridos, eu só posso encontrar o caminho certo, o caminho reto, o caminho que conduz à vitória, de acordo com aquilo que Deus nos instrui, nos orienta, diante do caminho que Ele revela, porque são caminhos de vida. Então, se eu pego os meus caminhos e comparo com os caminhos que Deus quer que eu siga, eu posso ter aí o parâmetro para entender, compreender e buscar o que realmente é necessário para que haja mudança e transformação, a fim de alcançar a qualidade de vida que eu quero. Quando está falando aqui destas questões, caindo em si, significa que ele analisou, que ele pensou em tudo que estava acontecendo na sua vida. E ele encontrou coisas extremamente desagradáveis na sua vida. As pessoas falam, a parábola do filho pródigo. Mas alguém aqui já analisou o que significa a palavra pródigo? Porque as pessoas geralmente, quando a gente fala o filho pródigo, já lembram, o filho que voltou para casa. Mas o que é pródigo? Sabe por que está escrito pródigo? Porque pródigo significa o seguinte: aquele que despende com excessiva profusão, aquele que desbarata os seus bens, dissipador, esbanjador, gastador, perdulário. Isso é o que quer dizer pródigo. Não é à toa que ele é chamado de pródigo, porque se nós lermos a história, nós vamos entender que esse filho um dia chega para o seu pai e exige a sua parte da herança. Ô pastor, mas o pai dele já tinha morrido? Não, ele quis a herança com o pai dele vivo. Ele teve a cara de pau de chegar para o pai dele e dizer, é o seguinte, não estou a fim de esperar tu morrer, sei lá quanto tempo tu vai ficar, e eu estou a fim de usufruir da minha vida, eu estou a fim de ter as minhas próprias experiências, eu estou a fim de seguir os meus caminhos de acordo com aquilo que eu penso, daquilo que eu acho que é bom, então vamos fazer o seguinte, eu quero a minha parte da herança. Irmãos, é interessante que esse pai ficou tranquilo. Esse pai ficou tranquilo. Ele disse, tu quer a tua herança? Muito bem. Ele repartiu a herança, eram 2 irmãos, e entregou a parte que esse filho estava reivindicando. Esse filho definido como pródigo, né? Um cara gastador, esbanjador, um cara que estava a fim de viver as coisas de acordo com as suas próprias escolhas, numa vivência de vida bem escassa, né? Porque ele era bem jovem, que experiência de vida ele tinha? Mas o pai dele, tranquilão, entregou tudo na mão dele. O que ele fez? Se desfez de todos os bens, patrimônios e transformou em dinheiro.
Quando ele transformou tudo em dinheiro, ele não bastasse ter colocado essa circunstância ao pai dele, agora ele chega para o pai dele e diz: olha, é o seguinte, eu estou com os bolsos forrados de dinheiro. Essa tradução é minha, tá, irmãos? Eu estou simplificando, a tradução é minha, tá? Ele disse: então, agora que eu já peguei tudo em dinheiro, seguinte, estou indo, fui, né? Como a gente às vezes coloca lá no Instagram, partiu. Hã? Partiu. Tem uns que botam hashtag partiu. Hã? Ele fez assim, deu um hashtag partiu para o pai dele e foi. E diz que esse rapazinho, que quando teve fome sobre a terra para onde ele resolveu ir, ele começou a passar necessidade. E aí, como ele tinha esbanjado com devassidão todos os seus bens, como ele não tinha mais dinheiro nenhum, porque, irmãos, olha para mim aqui, pasmem, pasmem, dinheiro termina. Hã? Dinheiro termina. Tem gente que o salário não dura nem até o dia 20 do mês. Estou errado? Estou errado? O cara recebe o salário no dia 1º, é um desespero para chegar o dia 20 e um sacrifício para virar o dia 30. Uma alegria quando chega o dia 5. Hã? Não é assim, irmãos? Esse rapazinho aqui achou que o negócio ia ser duradouro, mas rapidinho o dinheiro foi, terminou, acabou. E aí ele se viu em aperto, se viu em necessidade, e a coisa ficou tão feia para o lado dele, que ele pediu trabalho para um fazendeiro da região, e o fazendeiro botou ele para cuidar dos porcos e levar as forragens para os porcos, e não dava nada para ele. E diz a Bíblia que o desespero do rapazinho era tão grande, que ele queria comer as alfarrobas dos porcos, porque ninguém dava nada para ele. E aqui, irmãos, é que entra o ponto dessa expressão que a gente repetiu: caindo ele em si. Caindo ele em si. Ele parou para analisar, parou para refletir, diante de todas as situações adversas que ele estava passando, ele decidiu analisar de que maneira ele estava se portando, de que forma ele estava realizando as coisas, de que maneira ele estava vivendo, e dessa forma o que ele estava recebendo com essa realidade de vida que ele tinha decidido vivenciar. E vamos ser sinceros, irmãos, a conclusão dele foi, né, como a gente diz por aí: estou ferrado. Estou ferrado. Essa foi a realidade desse rapaz. Ele entendeu que os seus caminhos eram um caminho de derrota. Ele entendeu que os seus caminhos eram caminho de destruição. Ele entendeu que o seu caminho era caminho de morte. Ele entendeu que era caminho de dores, de tristeza, de amargura, de decepções, de frustrações. E, irmãos, não adianta a gente querer se iludir e achar que vai fazer as coisas da maneira com que a gente bem entende que deve ser feita, e que lá na frente não vão vir consequências, e que essas consequências não vão trazer preço a ser pago. E geralmente o preço promove dor. Ainda quando a gente sofre a dor sozinha, ainda é uma coisa, mas tem muita gente que sofre a dor e faz toda a família sofrer a dor junto.
Será que não está na hora da gente parar para refletir? Será que não está na hora da gente cair em si? Porque se a minha caminhada não está produzindo coisas que geram alegria, paz, coisas que geram conquistas e conquistas que permaneçam, então está na hora de eu rever os meus conceitos. Está na hora de eu rever a minha maneira de pensar. E confrontar com a maneira que Deus expressa, que Deus revela como caminhos de vida, como caminhos de vitória, como caminhos de conquista. Porque se eu fizer esse paralelo, eu vou encontrar a resposta. Esse rapaz caindo em si encontrou a resposta. E ele decidiu mudar a sua vida. Só que, irmãos, olha para mim aqui. Eu encontro muita gente, porque até me procuram no gabinete, e vem com aquela ladainha: pastor, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida, eu quero mudar minha vida. Aí a gente orienta como é que muda a vida, e a pessoa não faz nada daquilo. E aí tem uns até que vêm: Senhor, muda minha vida, muda minha vida, muda minha vida. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Tem uns que dizem: eu quero mudar minha vida. Aí tem outros que querem botar a responsabilidade em Deus. Deus muda a minha vida. Deus não vai mudar a tua vida. Ô pastor, irmãos, porque ele já escreveu o que é para fazer. Ele não vai vir lá do trono para pegar na mãozinha, dar uma escovadinha no cabelo, aí dar aquela lambidinha: ai meu filhinho, para aí que o papai vai te arrumar. Deus não vai fazer isso, irmãos. Ô pastor, mas então se eu tenho que mudar, o que eu tenho que fazer? Simples, simplérrimo. A mudança começa da seguinte maneira: faça o que você nunca fez. Gente, o ser humano é que complica. Faça o que você nunca fez. Se você costuma brigar o dia inteiro com a tua esposa, não briga, passa o dia inteiro dizendo que ama. Se você passa o dia inteiro xingando teu marido, muda, começa a dizer para ele que ele é maravilhoso. Ai pastor, isso é muito profético, mas vai dar certo. Toda palavra profética realiza, porque em Cristo Jesus tudo é possível. Se eu quero mudança, irmãos, eu tenho que fazer o que eu nunca fiz. Porque se eu continuar repetindo tudo que eu sempre faço, não adianta colocar a responsabilidade sobre os outros da mudança da minha vida. É eu que tenho que mudar. E para mudar, basta eu decidir. Basta eu decidir. Porque a partir do momento que eu decido, Deus diz que Ele me dá força. Ele me dá força. Ele disse: eu te ajudo, eu te esforço. Ele me dá força. Ah pastor, eu me sinto tão fraco. Mas em Cristo Jesus o poder de Deus se aperfeiçoa, porque é na fraqueza que assim acontece. Se eu estou fraco, então eu entendo que eu tenho que buscar muito mais de Cristo, eu tenho que me aproximar muito mais de Cristo, eu tenho que praticar muito mais o que Cristo colocou na minha vida, e é isso que gera o esforço que promove a mudança, a transformação. E quando isso está manifesto na minha vida, tudo começa a mudar. Tudo começa a mudar. Se eu mudo a minha visão a respeito das coisas, eu consigo mudar as palavras que eu estou lançando sobre essas coisas. Esse rapaz, caindo em si, decidiu mudar. E a mudança dele foi uma mudança radical. Como assim, pastor? Ele decidiu abandonar a vida que ele tinha escolhido viver. E sabe, irmãos, que o ser humano é complicado de abrir mão das coisas.
Mas vocês sabem qual é a maior expressão de amor? Uma das, né? Tem uma listinha definindo o que é amor. E as pessoas muitas vezes definem amor como sentimento. Ai, pastor, eu olho e dá um calafrio. Não quer dizer que não tenha até um pouquinho de sentimento, de emoção na coisa. Mas o amor é decisão, irmãos. O amor é decisão, e toda decisão é estruturada em atitudes. Por isso que na listinha do que define o que é o amor, são estruturadas em atitudes, em ações, e uma delas é renúncia. Uma das maiores expressões de amor é renúncia. É abrir mão dos teus próprios interesses. Porque quando a gente consegue abrir mão dos nossos próprios interesses, a gente já está alavancando uma mudança maravilhosa nas nossas vidas. Irmãos, quando eu começo a renunciar às coisas do meu próprio interesse e começo a buscar aquilo que Deus revela que é o melhor, que é o certo, que é o correto, quando eu começo a abrir mão de mim mesmo para vivenciar o que Deus quer que eu vivencie, eu participo da mudança, eu sou a mudança, e quando isso está manifesto na minha vida, tudo começa a mudar. E quando tudo começa a mudar, as consequências também começam a gerar novas colheitas. Porque, irmãos, o versículo diz: de Deus não se zomba, o que o homem semear, isso colherá. Não tem como plantar arroz e colher feijão. A pessoa planta coisa ruim e fica reclamando que colhe coisa ruim. Eu uma vez atendi uma mãe e ela começou a frase dizendo assim: pastor, esse menino é um capeta. Eu quero que o senhor ore por ele e tire o capeta do corpo dele. Aí eu olhei para ela, botei a mão na cabeça do guri e disse assim: Senhor, tira a mãe dessa criança em nome de Jesus. Aí ficou brabinha. Ô pastor, eu disse: não, irmã, senta aqui que nós vamos conversar. Eu vou pedir para o teu filho esperar ali fora. Aí eu falei: gurizinho, tu espera o tio ali fora. O tio vai ter uma conversinha com a tua mãe primeiro. Ele abriu um sorriso. Vocês não têm noção. Aí eu tive que revelar o mistério para ela. Eu disse: mãe, filho e as atitudes dos filhos é fruto do meio. Ou seja, ele é a expressão de tudo aquilo que a senhora tem construído. E eu acho interessante que as pessoas olhem para mim: ninguém nunca me disse um negócio desse. Eu disse: não mandei a senhora escolher eu. Tinha 12 pastores, a senhora escolheu eu. Irmãos, a atitude consentida, a atitude aprendida. O que você construir de aprendizado é o que vai expressar. A mulher já chegou para mim dizendo que o guri era um capeta. Aí eu disse: o que a senhora acha que está produzindo quando ele ouve isso? O que a senhora acha que está produzindo? O que a senhora acha que ele vai ser cada vez que ele ouve o que a senhora diz? Um capeta. Aí eu acho engraçado. A pessoa semeia o capeta e não quer colher. Irmãos, é possível semear o capeta e colher o anjo?
Dá para entender onde eu quero chegar? O que eu investi é o que eu vou colher. Aí depois que eu terminei de conversar com ela, eu ensinei várias táticas para ela. E comecei a acompanhar. Deu uns 3 meses, o guri já estava diferente. Porque eu ensinei para ela: a senhora vai fazer o seguinte, todas as vezes que ele fizer essas coisas que a senhora diz capeta, a senhora vai olhar para ele e vai dizer: meu anjinho. E aí eu disse para ela: sabe o que a senhora vai fazer? A senhora não vai exaltar as coisas ruins que ele fez. A senhora vai chamar ele e vai exaltar as qualidades dele. Irmãos, pensa na dificuldade dessa mulher me dizer as qualidades do guri. Eu disse: não, mãe, eu quero que a senhora me diga qual é as qualidades dele. Aí ela ficou olhando para mim. E eu disse: tem que ter alguma coisa. A senhora conhece seu filho? Me diga. Não, pastor, ele é estudioso. Muito bem, já é alguma coisa. O que mais? Não, pastor, eu nunca tive reclamação dele na escola. Eu disse: muito bem, 2 coisas, o que mais? Aí ela foi dando uma listinha, aí eu ensinei a técnica para ela. Eu disse: quando ele fizer as coisas todas erradas, que lhe irrita, que lhe tira do sério, que a senhora tem vontade de pegar o chinelo e bordoar ele, a senhora vai fazer o seguinte: a senhora vai chamar ele, vai botar ele sentado na sua frente, e a senhora vai dizer para ele: meu filho, eu sei que tu é um menino estudioso, eu sei que a mãe nunca foi chamada no colégio, isso significa que tu tem um bom comportamento. Aí eu disse para ela: valoriza primeiro tudo que é bom. Depois a senhora diz: mas a mãe se sente ofendida quando tu faz isso. Ela disse: como assim, pastor? Traz para a senhora, não diga assim: tu me ofende, porque aí a senhora diz: eu me sinto. Pastor, eu disse: irmã, treina. O guri mudou. O guri mudou, porque ela investiu de maneira diferente, aí ela colheu de maneira diferente. Irmão, se a gente está indo por um caminho que não está produzindo aquilo que eu tenho de expectativa de colheita, eu tenho que parar, meditar, analisar e procurar um novo rumo. Eu tenho que dar um norte diferente para essa situação. E a palavra de Deus sempre tem um norte para a nossa vida. Esse rapaz diz: caindo em si, ele entendeu que precisava dar um novo norte para a sua vida. Ele entendeu que ele estava colhendo coisas ruins, desagradáveis, porque ele escolheu um caminho de forma errada, porque ele decidiu viver de uma forma errada, porque ele se iludiu com aquilo que o mundo poderia oferecer para ele. Porque, irmãos, o mundo nunca devolve, nunca tira na mesma proporção que ele dá. Como assim? Irmãos, a Bíblia diz que quando eu invisto em Deus, Ele me dá porção dobrada de bênção, de vitória, de graça, de paz, de alegria, de gozo, de felicidade, de amor. Agora, quando eu invisto no mundo, o mundo também é em dobro, mas para sugar, para acabar contigo, para te destruir, para te roubar e para te matar. Porque o mundo jaz no maligno. Não tem como o maligno produzir coisas boas. Você até pode achar que nesse tempo você está usufruindo de coisa boa. Só que o inimigo é assim. Ele vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda, vai dando corda. Mas daqui um pouco ele puxa. E quando ele puxar... Tem gente que às vezes diz: ah, não, daqui um pouco eu me conserto, daqui um pouco eu peço perdão, daqui um pouco eu mudo a minha vida. Vá que não dê tempo. Porque, irmão, Jesus está voltando. E para quem tem entendimento da palavra, sabe que está tudo pronto para ele voltar. Está tudo pronto. Não tem nada para acontecer, é só ele decidir agora.
E diz que vai ser num piscar de olhos. E ainda diz mais: estarão 2 no campo, um vai e o outro fica. Estarão 2 numa cama, um vai e o outro fica. Porque sempre tem os desapercebidos. Jesus está às portas, irmãos. Porque nós já estamos vivendo o tempo de Noé. Nós já estamos vivendo os tempos de Ló. E Jesus disse que quando nós estivéssemos como nos dias de Noé e como nos dias de Ló, Ele voltaria para levar a sua igreja. Eu até acho que os dias de Noé e os dias de Ló já estão passando vergonha perto dos dias que nós estamos vivendo. Porque a baixaria do ser humano nesses últimos dias, só a misericórdia. Já inventaram até outro tipo de arte, de expressão artística. Eu não sei por que ninguém deu parte. Porque está no Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 234, se eu não me engano. Deviam ter tudo ido para a cadeia sem fiança. E a mãe tinha que ter sido a primeira da fila. Ô pastor, irmãos, o que é imoral. Não adianta passar sabão e nem querer mascarar. Eu nunca deixei nem as minhas filhas me ver sem roupa, por respeito a elas. É bonito. O pior é os fulano, que depois vem postar no Facebook da gente, que a gente é preconceituoso. Muito bem, pode me chamar de preconceituoso. Mas o que interessa para mim é a posição de Deus. E com a posição de Deus eu vou morar no céu. Porque eu não estou nem aí para a opinião dos homens. Eu decidi que eu quero morar no céu. Então para mim o que é imoral é imoral. Pode o homem e o mundo dar o nome que quiser para esse lixo. Para mim continua sendo imoral, porque é assim que o meu Deus e a palavra do meu Deus define. Pecado. Ponto. Não tem mas, nem meio mas, nem será. Aí nem eu penso. Mas eu penso que... Aqui está escrito que é imoral. Ponto. Não tenho o que pensar. E aqui diz que a palavra do cristão é sim, sim, não, não. E o que passar disso vem do maligno. Ou seja, quem está em cima do muro, talvez, se, pode ser. Todas essas coisas vêm do maligno. Porque o que é de Deus é sim, sim, não, não. Ponto. Está tudo aqui, irmãos, é simples. E se eu quero viver uma vida de bênção, eu tenho que viver de acordo com os princípios de Deus. Eu vou ter êxito e vitória na minha caminhada. Agora, tudo que o mundo produz é lixo, porque o mundo jaz no maligno. Esse jovem quis experimentar tudo que o mundo tinha. Aonde ele parou? No lixo, querendo comer lavagem de porco. Foi o que sobrou para ele. Porque o caminho que ele escolheu só podia levar ele até ali. Ao lixo e à lavagem. Porque é isso que o mundo produz, irmãos. No início pode estar tudo bem. Mas o final, que nem esse jovem saiu de casa, o rapazinho com os bolsos forrados de dinheiro, achou que era o bambambam, gastou tudo dissolutamente, gastou com meretriz, com tudo que foi coisa. Ele se esbanjou, se lavou, fez todos os prazeres que ele imaginou na cabeça dele. Mas chegou um dia que a realidade bateu na porta dele. Foi parar no lixo, no meio dos porcos, querendo comer a lavagem, porque ninguém lhe dava nada. O mundo não tira na mesma proporção que ele dá. É assim que funciona, irmãos. Não adianta a gente querer se iludir. Mas sabe o que é mais interessante?
é que quando ele pensou, meditou e ele decidiu mudar a sua história, ele se lembrou da onde era o lugar certo para ele estar e com quem era a pessoa certa para ele estar. Ele fez um plano no seu coração. Ele até meditou como ele expressaria a realidade do que estava no coração dele. Ele disse: eu vou chegar lá para o meu pai, eu vou ser sincero, porque a minha trajetória de vida deixou bem claro para mim que isso não serve, mas o que o meu pai pode oferecer, eu sei que vai me prover o melhor. E aí ele teve até uma ideia: eu vou chegar lá e eu vou dizer a verdade. Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno mais de ser teu filho. Me trata apenas como um dos teus trabalhadores. Porque ele sabia que até o mais simples do trabalhador, do pai dele, tinha muito mais do que ele. Tinha muito mais do que ele. Por quê? Porque estava no lugar certo e com a pessoa certa. Esse rapaz decidiu voltar. E aqui eu quero que você entenda uma coisa. Quando esse rapaz decidiu voltar, diz que, olhando de longe, o seu pai o viu, correu até ele e o abraçou. Olha para mim aqui. Esse rapaz estava no meio do lixo, servindo lavagem para porcos. Qual é o cheirinho que ele estava? Francis? Boticário? Natura? Quase natura. Como assim, pastor? Estava bem natural o cheiro dele. Da onde ele vinha, do meio que ele saiu, estava bem natural o cheiro do cara. Dá para imaginar, eu acho que até quando ele caminhava tinha uma fumacinha e as moscas varejeiras tudo atrás. Pensa como é que estava a roupa desse menino. Estava limpa? Estava limpa? Que eu saiba, porco anda no meio da lama. Estou errado? Será que estava limpinha as roupinhas dele? E como vocês acham que a pessoa dele estava? Dá para imaginar? Agora eu quero que você entenda uma coisa aqui. O pai dele não quis saber do cheiro. O pai dele não se preocupou com a roupa. E o pai dele não se preocupou com o estado que ele estava. E o pai dele nem sequer se preocupou com o que ele fez com o dinheiro. Porque aqui na Bíblia diz que ele simplesmente correu até o filho, o abraçou, o recebeu e nem deixou ele completar a frase que ele já tinha preparado no coração dele. Se você vê, ele planejou dizer: Pai, pequei contra ti e contra os céus. Não sou digno de ser teu filho. Me trata como um dos teus empregados. Era as frases que ele tinha preparado. Mas diz que ele, quando o pai o recebeu, ele disse: Pai, não sou digno. Pai, pequei contra os céus e contra a terra. Não sou digno de ser teu filho. O pai nem deixou ele completar. Chamou os servos, disse: troca a roupa do rapaz, coloca o anel no dedo dele e alparcas nos seus pés. Sabe o que isso significa? Irmãos, tem vários significados, mas eu vou pegar um simbolismo apenas. A roupa, o anel e as alparcas só podia ser usado por quem era da família. Só podia ser usado por quem era filho. Pastor, então o senhor quer dizer que mesmo o rapaz tendo dito na cara do pai dele que queria que morresse, mesmo o rapaz tendo pedido a parte da herança dele, mesmo o rapaz tendo seguido o caminho do jeito que quis, tendo gastado tudo,
e voltado que nem um lixo para casa. O pai dele não se preocupou com coisa alguma, ainda recebeu ele como filho. Exatamente, irmãos, está escrito aqui na Bíblia: venha como estás. Deus não está preocupado com o que tu fez, as coisas que tu errou. Deus não está preocupado em te acusar, Deus não está preocupado em te condenar. Irmãos, hoje nós estamos aqui celebrando a Santa Ceia, que é a maior expressão de Deus para mim e para você. Ele entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele entregou o seu Filho unigênito, Jesus Cristo, para que todo aquele que o receba poder de se tornar filho de Deus. Está lá em João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome, Jesus Cristo. Se você recebe Jesus no teu coração, Deus não está preocupado com o teu passado, Deus não está preocupado com os teus erros, Deus não está preocupado com as tuas fraquezas, com as tuas falhas, com os caminhos que tu trilhou. Deus não está preocupado com o teu cheiro, Deus não está preocupado com a tua roupa. Ele te espera de braços abertos e diz: vem como estás. Esse é o nosso Deus, irmãos. Ele nos recebe da maneira com que a gente vem, e com a disposição de nos receber como filho. Ele não está preocupado com o que a gente fez, Ele está preocupado com o que a gente pode fazer. Ele não está preocupado com quem nós éramos, mas Ele está preocupado com quem nós podemos vir a ser. Ele não está preocupado com o que a gente fez, mas Ele está preocupado com a oportunidade que nós temos de mudança e de transformação de vida. Porque Ele é um Deus galardoador daqueles que o buscam. Porque Ele é um Deus de amor. Não importa o que nós fizemos. Hoje é dia de Santa Ceia, e tem muita gente que não vem tomar Santa Ceia porque fica se acusando a si mesmo. Mas Jesus disse que Deus é fiel e justo para perdoar todo aquele que se arrepende. Esse jovem, caindo em si, ele teve arrependimento, porque ele sofreu na pele, na carne, nas suas emoções, nos seus sentimentos, todas as dores das suas escolhas. Mas ele entendeu que um coração arrependido teria conserto diante do Pai. E foi assim que o Pai o acolheu. Foi assim que o Pai o recebeu. Como que aquele arrependido que tornou para casa, consciente de que errou e que está disposto a mudar. É como Jesus disse para aquela mulher que foi pega em adultério. Ele disse: nem eu te condeno, mas vá e não peques mais. Jesus não teve problema nenhum com o que aquela mulher fez, mas Ele abriu o leque da oportunidade para o que ela poderia fazer, seguindo um caminho de honra, de dignidade, de retidão, de santidade. Hoje é dia de Santa Ceia, e é dia de nós lembrarmos que Deus nos deu o poder de nos tornarmos seus filhos. Hoje é dia de nós lembrarmos que Deus não está preocupado com o nosso passado, mas Ele tem disposição para abrir o leque de oportunidade para um futuro abençoado. Deus não está preocupado com quem eu sou, nem com quem eu era, mas com o que eu posso vir a ser em Cristo Jesus. Quando nós celebramos a ceia, é isso que tem que estar na nossa memória. Aquele pai mandou trocar a roupa, ele limpou, ele purificou o filho. Ele mandou botar um anel, porque ele
deu autoridade, poder para esse filho. E ele mandou botar os alparca nos pés. Dignidade. Dignidade. Vocês sabiam que quem usava alparca é porque era próspero? Dignidade e prosperidade. Ah, mas pastor, aquele jovem não merecia diante de tudo que ele fez. Deus não está preocupado com mérito, porque a graça dele não é por mérito, é favor imerecido. Ele nos dá, não interessa se a gente merece ou não, ele decidiu nos dar. E é isso que hoje nós estamos aqui celebrando, essa conquista de vitória, que se nós entendemos que nós tornamos a casa do Pai, com um coração arrependido, contrito, humilhado, analisando o nosso passado, para querer transformar o nosso futuro, nós vamos ser recebidos, e recebido com toda dignidade, com todo amor, com todo carinho, que só Deus pode nos dar. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu sei como você pode sair. Como assim, pastor? Se você abrir o teu coração, se render a Deus, aceitar Jesus Cristo verdadeiramente no teu coração, Deus vai te dar uma página em branco para você começar a escrever uma nova história. E se você seguir o que está escrito aqui, a tua vitória, a tua história vai ser uma história de vitória, de conquista, de bênçãos, de gozo, de paz, de alegria, de felicidade, de vida restaurada, de vida em novidade, dia a dia, porque o nosso Deus é infinitamente poderoso para nos conceder muito mais do que pedimos ou precisamos, porque o seu amor é a maior expressão, é a maior realidade de atitudes que podem mudar qualquer sentença na minha e na sua vida. Fique de pé. Se você entendeu essa palavra, e você quer uma mudança, você quer mudar a maneira com que você estava semeando e colhendo, você quer mudar o rumo da tua história, quer mudar o norte do teu caminho, do teu caminhar, você quer verdadeiramente botar Cristo em primazia no teu coração, eu te convido a fechar os teus olhos e orar e dizer para Deus, diante dessa realidade que trabalhou e ministrou na minha e na sua vida, o que você está decidido hoje a fazer com a tua vida. Diz ali, caindo em si. Esse é o momento de nós cairmos em nós mesmos, pensando, analisando, refletindo e buscando a oportunidade de mudança e transformação pelo poder do amor de Deus que nos é entregue por Cristo Jesus, para limpeza, purificação, para justificação, para uma vida plena em Cristo. Senhor Deus Todo-Poderoso, diante desta realidade nós abrimos agora as nossas vidas, os nossos corações, e decidimos, Senhor, dar um passo em direção à mudança e à transformação, para que não mais continuemos trilhando esse caminho que tem gerado tanta dor, tanta tristeza, tanta dificuldade, que tem promovido frustração, decepção, que tem promovido
situações difíceis que têm promovido solidão, que têm promovido distanciamento, que têm promovido lágrimas. Nós queremos mudança nesta noite, e cremos que mediante o Teu poder em Cristo Jesus isso é possível, porque não importa quem somos, como estamos e de que maneira aqui chegamos, porque Tu nos recebe. Essa é a verdade, Tu nos recebe, Tu nos acolhe, e mediante a disposição do nosso coração, nesse receber, numa entrega verdadeira, com o coração quebrantado, humilhado, arrependido, Tu pode sim, Senhor, nos dar novas vestes, pode sim restaurar a nossa autoridade, a nossa dignidade, a nossa vida. Tu pode sim, Senhor, mudar a nossa história. Tu pode assim nos dar provisão. Tu pode sim, Senhor, restaurar todas as coisas, a fim de que possamos colher do melhor, do fruto desta terra. Perdoa os nossos pecados, perdoa os nossos erros e transgressões, nos lava e nos purifica agora, e lança todos os nossos pecados no mar do esquecimento. Aleluia. E nos faz, Senhor, um novo filho, porque eis que em Cristo Jesus todas as coisas se fazem novas. Que as novidades se manifestem agora em nossos corações, e que assim seja. Amém. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. E se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Se você recebe esse amor nessa noite, diga: Deus me ama, e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, e Ele está sempre de braços abertos pra... Declare: Deus me ama. Deus me ama, e Ele está sempre de braços. Deus me ama. Deus. E o seu amor, e o seu amor é tão grande, incondicional. Glória a Jesus. Irmãos, antes de ler o texto da Santa Ceia, tem alguém aqui que sentiu no coração a vontade de aceitar Jesus, porque entendeu que Jesus é aquele que nos recebe para nos purificar, para nos limpar de todos os pecados, e para nos dar uma nova oportunidade
sendo recebido como filho de Deus, e quer nessa noite fazer uma oração de receber Jesus no seu coração, onde você está? Levanta a sua mão agora. Amém, glória a Deus. Eu quero que você permaneça com a mão levantada e ore assim comigo. Senhor Jesus, eu agora, a toda a igreja fala junto para ajudar eles. Senhor Jesus, eu agora decido te receber no meu coração. Entra agora. Faz morada em mim. Porque eu te recebo como meu Salvador. E te peço perdão por todos os meus pecados. E que pelo poder do teu sangue tu me lave, me purifique de todos eles. E lança-os no mar do esquecimento. E mediante esta fé agora, que toma posse da tua presença em minha vida, eu te peço, escreve o meu nome no livro da vida. Me torna filho de Deus. Me dá novas vestes. Me dá o anel. E aos alparcas nos meus pés. E me ensina a andar no teu caminho. Amém. Vamos aplaudir, glorificar. Hoje tem festa no céu. Aleluia. Amém. Jesus, já dava até para acabar o culto agora. Mas essa é a razão pelo qual Jesus morreu por mim e por você, para nos dar nova vida e vida com abundância, amém? Para nos dar a oportunidade de escrever uma nova história, agora caminhando com Ele, para Ele, por Ele, amém? É isso que a gente celebra aqui. E a Santa Ceia não é motivo de tristeza, é de alegria, porque ela manifesta todas essas conquistas. E a conquista maior, naquele dia, assim como estes que hoje decidiram, nós fomos recebidos pelo nosso Pai. E não há mais acusação, nem condenação, mas vida eterna, graça, amor e paz, amém? 1 Coríntios 11, do verso 23 em diante diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Meu querido, a Santa Ceia já diz, é do Senhor. Santa Ceia não é do pastor, não é da igreja, não é da denominação. A Santa Ceia é do Senhor. E todo aquele que tem Cristo no seu coração tem todo motivo de celebrar, porque Ele mudou a minha e a sua história. E nenhum pecado é mais poderoso do que o sangue ou o nome de Jesus, porque Ele entregou o seu corpo e o seu sangue, para que todo aquele que nele crê seja purificado, justificado, remido,
perdoado, livre de todos os pecados, de todas as maldições, de toda doença, de toda enfermidade. E quando eu tomo a Santa Ceia tendo esse entendimento, a cura se manifesta, a libertação se manifesta, a vitória se manifesta, a purificação se manifesta, a glória de Deus se renova na sua vida e na minha vida e na igreja de Cristo. É isso que nós temos que celebrar, a ceia do Senhor. Se você não é batizado, ainda não te convém, mas se na tua consciência não há acusação, celebra. Se tem alguém aqui que é de outra denominação, você é nosso convidado em partilhar da mesa do Senhor. Amém? Os oficiais vão estar servindo. Conforme você for pegando, segure o pão e o cálice na sua mão, tome a